Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero compartilhar mais uma palavra aqui com os irmãos, que está no livro de Jeremias, no capítulo 18 e no versículo 1 até o 6, que diz assim, ó, escuta bem essa palavra, que Deus vai falar contigo e você vai ser abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém? Diz assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você aqui está vendo, né, irmão? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, sabe, irmão? A palavra de Deus no livro da lei, no evangelho, aonde você for dentro da Bíblia, a palavra de Deus é uma só, é uma palavra de conserto, é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra de fortalecimento, tá entendendo? É uma palavra que vem da boca de Deus, e a palavra dele, tá entendendo? Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus é a mesma, não passa. O que Deus disse que vai fazer, ele faz. O que Deus fala que vai te dar, ele te dá, porque Deus é o mesmo de ontem, ele fala, o de hoje vai ser eternamente Deus. Deus não tem pressa, Deus não envelhece, Deus não se cansa, tá entendendo, irmão? A gente, às vezes, é que somos ansiosos por estar passando por uma necessidade, um aperto. Às vezes a gente quer isso, quer aquilo, tudo na hora da gente. E Deus, depois que a gente somos chamado para ser filho de Deus, para ser servo de Deus, irmão, aí agora Deus está no controle da nossa vida. Não é mais como a gente vivia no mundo, que a gente fazia de todo jeito, queria de todo jeito e dava errado e não dava certo, tá entendendo? Então Deus não quer que a gente continue nessa mesma ansiedade, nessa mesma ambição de querer as coisas tudo no tempo da gente e nunca dá certo. E quando dá certo, lá na frente dá errado, tá entendendo, irmão? Então Deus quer te provar, Deus quer te disciplinar para você poder tomar posse daquilo que ele tem para te dar, porque quando ele te dá, vai permanecer na tua vida. Não vai se extraviar, ninguém vai arrancar de você, tá entendendo? É que nem às vezes, irmão, o cristão, ele pede para Deus que Deus... Eu sei que todo homem quer, irmão. Todo homem quer ter uma casa boa para morar. Todo homem quer ter seu carrinho para passear com a sua família. Todo homem quer ter, meu irmão, as coisas necessárias que ele precisa nessa terra para viver. Porque a pior coisa é você viver nessa terra sem dinheiro, sem uma casa para morar, pagando aluguel de casa. É difícil para o ser humano, pro homem, principalmente para o homem que tem família, tá entendendo? Mas Deus sabe de todas essas coisas que tu precisa, não precisa você ficar ansioso por ela não, porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Ele não vai deixar você perecer nisso. Tenha paciência, espera em Deus, tá entendendo? Descansa no Senhor. Quando a palavra de Deus manda descansar, é você descansar a sua alma, tá entendendo? Suas coisas, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, que Deus está agindo por você. Não precisa você se preocupar não, que você vai chegar naquele objetivo que você quer, amém, irmão? Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que veio a Jeremias, a palavra de Deus, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, tá entendendo? Então, o que é que Deus quer que você faça? Primeiramente, Deus quer que você descansa nele, relaxa, tá entendendo? Vai para a igreja, que a igreja hoje é a casa do oleiro, irmão. A igreja hoje é onde você vai louvar a Deus, você vai se concentrar ali, vai esperar aquela hora boa da palavra que o pastor vai pregar, o presbítero, pode ser o diácono, não sei quem vai ser usado na sua igreja, mas dê ouvido à palavra de Deus, mano. Toda vez que eu estou falando no vídeo, eu estou falando para você guardar a palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus, e vou falar mais uma vez que Jesus disse, quem é dele, guarda a palavra dele, irmão, e ouve a palavra dele. Ele fala, minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Siga Jesus, irmão.
Creia na palavra que é pregada pela boca do presbítero, do pastor, do diácono, de quem for que Deus botar na sua frente para pregar a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus, irmão, que ela que vai prosperar você, ela que vai te dar saúde. Você que está passando por uma enfermidade, você que está sendo diagnosticada com câncer, com isso, com aquelas doenças malignas, tá entendendo, irmão? Qualquer tipo de enfermidade na tua vida, é Deus que vai te livrar, é Deus que vai te curar pela palavra dele, irmão. Porque a palavra dele não cai no chão, tá entendendo? Deus vai te curar porque ele mandou os discípulos ir pregar o evangelho, tá entendendo, irmão? A toda criatura, orar pelos enfermos, libertar os endemoniados que estavam perturbados, tá entendendo? E essa palavra, ela tá viva na nossa vida hoje, até hoje, e ela dá fruto quando você crê, tá entendendo? Quando você recebe ela com alegria, com fé, tá entendendo? Não é você ignorar a palavra porque é o cooperador que está pregando, é o obreiro que está pregando, não, só escuto o meu pastor, não, isso aí é ignorância, irmão, você falar isso, porque quando Deus quer falar com a gente, tá entendendo? Deus já usou até pessoa que não é crente para me repreender, para me alertar, de só um ímpio, tá entendendo? Que é um ímpio, mas não vive de fazendo bagunça por aí, vive no cantinho dele lá, sossegadinho. Deus usou a boca dele para me corrigir. E eu temi a Deus naquela hora, porque eu vi que aquela palavra que ele falou saiu com justiça, tá entendendo? Porque a gente às vezes está com arrogância, a gente às vezes quer ser coisa que a gente não é, tá entendendo? Que Deus não quer que a gente seja. Deus, às vezes, que nem Deus usou até a jumenta para repreender Balaão, tá? Que Balaão estava insistindo em perseguir o povo de Deus, insistindo em querer amaldiçoar o povo de Israel, tá entendendo, irmão? Maltratar o povo, humilhar o povo de Deus. Ele foi levantado como profeta, ele achava que ele era dono da situação, tá entendendo? E o anjo de Deus não matou ele por 2 vezes, porque Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, e usou uma jumenta para falar com o homem, para poder o homem entender que era Deus que estava falando com ele. Tá entendendo? E muitas vezes a gente está ouvindo Deus falar com a gente através de uma irmã, de um irmão, do pastor, do presbítero, do diácono, e a gente não quer dar crédito à palavra de Deus. Decreta a palavra que você escute, viu, irmão? Guarda a palavra de Deus, porque ela é quem vai te dar livramento para onde você andar, ela é quem vai abrir porta de emprego para você, ela é quem vai te dar aquela casa que tu tem pedido para Deus, dar condições de você comprar ela, de você construir, ela é quem vai te dar condições de tu ter o teu carrinho para andar, porque Deus quer te dar todas essas coisas. Mas não adianta você conseguir um carro hoje de todo jeito e amanhã você se acabar com ele ali na estrada. Deus quer te dar, mas quer que você permaneça com ele, te dando livramento de acidente, de assalto, de sequestro, tá entendendo, irmão? Porque o mundo não tá fácil de viver hoje. Quem tem um carro para estacionar por aí, só pela misericórdia de Deus, irmão. E Deus quer te livrar, Deus quer te guardar. Por isso que às vezes ele demora para abrir a porta, demora para fazer as coisas que você quer, porque ele vai fazer na hora dele, tá entendendo? No tempo certo, ele vai botar tudo na tua mão e você vai ver que você ainda vai dizer assim, poxa, se eu soubesse, eu queria ser provado mais, porque foi tão maravilhoso o que Deus fez na minha vida, que eu não sei nem entender como foi que foi tão de repente assim, tá entendendo? Porque Deus faz essas coisas, irmão. Eu estou falando de um Deus que eu sei de onde ele me trouxe até aqui. Tá entendendo? Quando eu falo, que nem José falou, até aqui tem me ajudado o Senhor. E vai continuar me ajudando, porque Ele é meu Deus. Ele é minha porção. Ele é minha rocha, é minha fortaleza. E sem Ele eu não sou nada nessa terra. Sem Ele a minha vida aqui não significa de nada, porque para voltar para aquela humilhação da onde Ele me tirou, irmão, eu não quero mais nunca voltar para lá, tá entendendo? Porque eu sei de onde Deus me tirou com as mãos fortes dele. Quando Deus tirou de lá, não foi com um carro, não foi com casa bonita, não foi com conversinha bonita, não foi com nada não. Foi com a mão dele forte, que ele foi lá e me resgatou. E eu sou grato ao meu Deus até hoje por esse livramento que ele me deu e me trouxe para a presença dele. É por isso que eu prego a palavra de Deus com alegria, com certeza do que eu estou falando, porque a gente sabe os livramentos que Deus deu para a gente hoje estar aqui falando da palavra dele. E eu quero que você escute a palavra de Deus, guarde ela, viva ela, tá entendendo, irmão? Porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Nunca ignore a palavra de Deus quando estiver sendo ministrada pela boca de nenhum irmão, de nenhuma irmã, de ninguém. Escute e guarde a palavra de Deus, que é sempre bom para a nossa vida, amém? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, tá entendendo? Você vê que ele obedeceu a Deus, desceu à casa do oleiro, e lá, quando ele chegou lá, o oleiro estava fazendo um vaso ali na roda, né? Quando chegou daqui a pouco, o vaso caiu da mão do oleiro e quebrou, tá entendendo? O vaso quebrou e Deus falou
no vídeo de Jeremias ali, Jeremias observando ali, e Deus falou, tá entendendo essa palavra, né, que naquela época foi Jeremias profetizando para o povo de Israel, e diz assim, ó, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, não na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Está entendendo? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, tá entendendo? Então, Deus está falando aqui. Tem muitas pessoas, sabe, irmão? Às vezes, irmão, irmã, pessoas que aceitaram Jesus, tá entendendo? Que começou ali bem, alegre, indo para a igreja, com aquela alegria, tudo. E de repente, irmão, bateu uma tristeza, bateu uma falta de coragem de querer continuar fazendo a obra de Deus, de querer ir para a igreja. Fracassou na caminhada, tá entendendo, irmão? E fez coisa que não foi agradável diante dos olhos de Deus. E Deus está falando essa palavra para essas pessoas, irmão, que está afastado dele, tá entendendo? Que está desanimado, está fraco, está sendo humilhado, tá entendendo? Deus diz, desce à casa do oleiro, que lá eu farei você ouvir as minhas palavras, tá entendendo? Então, desça hoje, vá para a sua igreja, procure escutar o que o seu pastor vai falar hoje, que Deus vai falar com você através dessa palavra que você está ouvindo aqui nesse vídeo, amém? E ele diz assim, ó, eis que como barro na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel, tá entendendo? Então, irmão, como vaso de barro, um vaso que é feito de barro, na mão do oleiro, tá entendendo? Assim somos nós na mão de Deus, irmão. Deus modela, Deus faz o que ele quer com o vaso dele, com aquele que ele tem um propósito, tá entendendo? Ele muda, ele lamina o vaso, ele pule o vaso para ficar mais bonito. Então, seja um vaso de Deus nessa manhã, irmão. Deixe Deus te modelar, deixe Deus te revestir, fazer de você um vaso melhor, um vaso mais novo, um vaso mais de honra, tá entendendo, na mão dele. É isso que ele quer fazer na tua vida. Tem muitas pessoas, irmão, que estão afastadas dos caminhos de Deus, tá entendendo, irmão? Não pecaram ainda, não chegaram a praticar os pecados que praticavam, mas está afastado do caminho de Deus, não está fazendo o que Deus quer, tá entendendo? Não está fazendo a vontade de Deus. E Deus está falando para essas pessoas, volta dessa casa do oleiro, tá entendendo? Porque eu falei de você um vaso melhor, um vaso de honra, tá entendendo? Para honrar o meu nome, glorificar o meu nome nessa terra, tá entendendo? Em nome de Jesus Cristo, irmão. A gente são um vaso de Deus. Paulo falou lá na palavra dele, lá na frente, lá não sei se é em Filipenses, que eu não estou lembrado agora. Paulo disse, Deus colocou esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós, tá entendendo, irmão? Deus colocou o Espírito Santo em nossa vida, num vaso que a gente veio de barro, somos considerados barro na mão de Deus. Então Deus colocou essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento na nossa vida, não para a gente ser o bambambam aqui na terra, tá entendendo? Ser o malandrão, ser o super crente, não. Deus colocou para a gente glorificar o nome dele, falar da palavra dele, dizer que ele é Deus, dizer que ele vai fazer, que ele vai te livrar, que ele vai te abençoar, que ele vai te tirar dessa situação difícil que você está passando, porque ele é o mesmo, irmão, de ontem, do tempo da lei de José, do tempo de Moisés, de Davi, tá entendendo? Todos esses homens, irmão, foram provados por Deus. Ninguém foi um grande homem dentro da Bíblia sem ser provado, sem ser modelado por Deus, não. Porque Deus modela, irmão. Deus modela e ele sabe te modelar sem te machucar, sem tirar uma casca da tua pele, tá entendendo? Porque Deus é Deus. Então, que nessa manhã, irmão, você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo esse vídeo, que vai ouvir, não sei a hora que você vai ouvir, se é agora de manhã, se é de noite, se é de tarde, escuta essa palavra, tá entendendo? Guarda no seu coração, coloca o seu joelho no chão na sua casa e vá buscar a Deus. Começa a buscar a Deus e de noite você vai para a sua igreja ouvir a palavra de Deus, que Deus vai falar com você. O que você quer saber, Deus vai falar para você. Não desista do caminho, não. Porque você já veio até o meio do caminho. Se você desistir agora, você vai andar para trás. E em vez de você, esse tanto que você andou para trás, é o que falta para você chegar no seu objetivo e você desistiu. Nunca desista, porque toda vez que você desiste e quer continuar de novo, você continua mais fraco, você vai se enfraquecendo. Vai chegar uma hora de tanto você desistir que você vai ficar lá para trás, tá entendendo, irmão? Então não faça isso. Continue marchando. Se não puder andar, ajoelhe e vai andando de joelho, porque Deus quer o crente de joelho, orando, buscando a Ele, se humilhando, tá entendendo? Para Ele poder exaltar essa pessoa.
Receba a palavra de Deus nessa manhã. Seja abençoado, seja liberto, seja livre, em nome de Jesus Cristo. Está entendendo? Desça a casa do oleiro, que Deus vai te fazer um vaso de honra, um vaso bonito, para honrar e glorificar o nome dele. Amém? Que Deus te abençoe. E vou fazer uma oração por você. Você que está fraco, está desanimado, para que Deus te anime, para que Deus te fortaleça e você vá para a igreja escutar a palavra dele. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão. Toma a vida dessa irmã, meu Pai, que um dia estava dentro da tua casa glorificando o teu nome, evangelizando, Pai, fazendo tua vontade. E agora, meu Deus, se encontra desviado, Pai, do teu caminho, se encontra afastado da igreja, Pai. Não tem mais ano para andar, para caminhar, para louvar. Dá ânimo, Pai, fortalece essa alma, Pai, fortalece esse irmão, essa irmã, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz dele um vaso de honra, meu Deus, para tu usar nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço por essa vida, por essa casa e por essa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, irmão. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Se você tiver de boa vontade, quiser deixar um like aí, inscrever-se no canal, escrever no comentário as bênçãos e os livramentos que Deus te deu através da palavra que você ouviu aqui. Faça isso, que Deus vai te honrar mais e mais, em nome de Jesus Cristo, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.